Todos bem? Prazer, meu nome é Tatiane, é uma alegria enorme estar aqui com você. Obrigada, Tony, obrigada, Romildo, por estar aqui dividindo comigo esse momento. E eu queria começar falando um pouquinho a gente vai falar da gente e de gente. Eu trabalho há mais de 20 anos em projetos sociais. Além disso, eu sou advogada de família e mediadora de conflitos. Ou seja, quando dá aquela brigalhada, eu apareço para resolver. Né? Então, pensa agora pandemia, divórcio, ó, todo mundo bombando com a pandemia, que ninguém tá mais aguentando o marido em casa. Eu mesmo me separei no meio da pandemia, já botei o meu para correr. Mas eu queria conversar com vocês, porque assim, o saber, ele só é realmente realizado, efetivado, quando ele tem sabor. Eles vêm do mesmo latim, vem da mesma palavra. Então, sabedoria vem de saborear. Então, a gente só consegue aprender o que a gente gosta e o que realmente faz algum sentido para a nossa vida. Então, hoje aqui com vocês, eu vou querer um exercício de que vocês consigam pensar, se colocar nesse momento, falar também, que eu não vou me deixar na maldade de ficar aqui falando sozinha, e que a gente possa fazer desse um momento de troca, ok? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos, alguns valores que eu acho muito importantes para quem trabalha com gente, que é o nosso caso. E ainda mais o meu xodózinho, que é a equipe multi. Assim, eu acho que são as pessoas que têm que ter esse approach, sabe? Então, pode passar, Ricardinho? Então, vou falar algumas coisas que podem parecer básicas. Primeiro, pessoas não são coisas. Então, os nossos beneficiários não são só números. Eles são pessoas. As pessoas que trabalham conosco também têm sentimentos. Então, aquele papo assim de... Ah, gente, teu problema fica em casa. Vem trabalhar, esquece. Daqui pra... Chegou no trabalho, esqueceu o problema. Não é bem assim, né? Nem todo mundo consegue lidar com isso dessa forma. Então, a gente tem que entender que as pessoas, elas têm suas carências, elas têm suas fragilidades, como elas têm suas potencialidades. E para isso, a gente precisa, para conhecer o outro, a gente também precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta extremamente importante, porque a gente às vezes fala do outro e a gente mesmo não está se enxergando. Pode passar, Ricardinho. Então, num projeto social, por exemplo, o momento do acolhimento é um momento super importante. É o momento que a pessoa vai fazer a matrícula. Não adianta dar atenção só para aquele que está sendo matriculado. E aí o papel da equipe multi está nesse olhar diferenciado que tem que ter para essa família. Né? Quer dizer, eu até brinco, né? Em entrevista de emprego as pessoas adoram fazer isso. Aí olha só pro chefe. Eu olho, ele é o presidente. Aí eu vou me vendo super bem. Tem um estagiário aqui, ela é estagiária. Eu nem olho pra cara dela assim, vou. A hora que eu viro de costas, o que ele vai fazer? Perguntar pra ela. E aí, o que você achou? Não gostei não. Então assim, quando você vende o projeto social, e eu tô falando vender, mas no sentido de mostrar que o projeto é bom, o projeto tem que ser bom e ele tem que ser reconhecido por todo aquele núcleo familiar. Não adianta ser bom só para a criança. A mãe tem que ver valor naquilo, senão ela não vai levar mais o filho. A família, se é um idoso, a filha, o filho, a pessoa de referência que cuida, tem que ver valor naquilo. Senão a pessoa não vai aderir ao projeto. Bom, então, e uma questão que eu acho importante, a questão da confiança. Vocês concordam comigo que um ambiente de trabalho que não é saudável, ele pode adoecer as pessoas? Então, nós temos que pensar o que a gente está fazendo com a gente. Que colega eu estou sendo para o outro profissional
será que ele vê em mim uma pessoa da confiança dele? Uma pessoa que ele pode ter ali, olha, hoje eu não estou num dia muito bom. Pode conversar? Será que o clima que as pessoas trabalham não influencia? Ai, que vontade. Eu trabalho num lugar que eu amo chegar. Eu chego, bom dia, meu povo maravilhoso. Mentira ou verdade, Wagner? Todo dia. Todo dia. Todo santo dia, é isso. Então, assim, de que forma o trabalho é quase uma extensão da nossa casa. Então, é importante a questão da confiança. Eu não estou falando só a confiança que o responsável, se for criança, ou o beneficiário tem que ter no profissional, mas a confiança que os profissionais têm que ter ali em si, se apoiarem. Vamos lá. O cuidado, a criatividade para lidar com os imprevistos, que muitas vezes aparecem. Pode passar, Ricardinho. E o pertencimento. Não adianta eu ter uma equipe que uma pessoa... A gente faz bullying, não chega a fazer bullying, mas assim... todo mundo... Não. Assim, que você exclui. A criança tem... Ai, não, esse idoso é muito chata, não. A gente tem que incluir as pessoas, gente. O trabalho social é isso. O trabalho que a gente faz é isso. E eu tô falando isso assim, porque eu trabalho com projeto social há mais de 20 anos. Isso para mim é uma missão de vida. Sim, a gente trabalha transformando a vida das pessoas. E se a gente não acreditar nisso, quem é que vai acreditar? Né? Tem um exemplo engraçado que aconteceu. Estavam fazendo a restauração do Teatro Municipal numa cidade enorme. E aí, sabe o que eles faziam? Eles colocavam as músicas que tocavam da orquestra do teatro enquanto os pedreiros faziam a obra. Para eles terem a dimensão que eu não estou aqui simplesmente pintando uma parede. E aí, quando teve a inauguração desse teatro, a primeira apresentação que teve foi para todos os familiares das pessoas que participaram da obra. Você imagina, assim, o privilégio das pessoas? Como é que se sentiram levando as esposas, os maridos, os filhos? Olha aqui a obra que eu fiz. Então, eu acho que essa grandiosidade do nosso trabalho, que a gente, muitas vezes, não consegue entender e acha que a gente está só ali preenchendo uma ficha. E não é isso. Vamos lá. E agora eu vou falar da parte que eu mais gosto. Das crenças. Pode passar, Ricardinho. A primeira. Quem é que vai me ajudar? Agora o pessoal vai falar. Vamos lá. A mãe vai morrer. A mãe vai morrer. A mãe vai morrer. Outra crença limitante. Banana podre. Ai, gente, vocês são mudos. Ninguém merece. Hã? O que dá azar? Gato preto? Não, fala de outra crença, assim. Passar debaixo da escada. As crenças, elas podem limitar muito. Fala. Número 13. Gato preto. Mais o quê? Roupa do avesso. Roupa do avesso? Roupa do avesso faz o quê? Não, eu acho que roupa do avesso faz bem. Dizer que tira o mal olhado. Você tá vendo como a crença, ela pode ser fortalecedora ou... Porque tem crenças que são fortalecedoras. Pois é, tem gente... Aí coçou a mão. Ai, gente, é hoje. É hoje. Se for direita, se for esquerda, é porque vai sair. A outra... Ai, gente, é muito confuso. Aí já pra mim, esse direita e esquerda, eu não consegui localizar. Aí você vai... Morde a blusa para a pessoa morder a língua, né? Enfim, e em termos assim afetivos, crenças. Não pode dar perfume para o namorado que dá briga. Não pode dar sal e emprestar sal a alguém porque isso dá briga também. Eu vou começar a anotar. Essa do sal não sabia que eu não pode dar sal. Hã? Gente, hoje eu peguei um negócio de pimenta. Não, você passou pra outra pessoa? Não, eu peguei, mas eu tô com vontade de brigar, já senti. Eu já senti, agora você... Se empoderou. Põe aí a outra pessoa pega sozinha. Vamos saber. Hã?
Mais alguma? E em relação a dinheiro? Em relação a... Olha uma que eu vou falar para vocês e vocês agora vão começar a antenar. Dinheiro não traz felicidade. Se eu quero ser feliz, logo... Se eu quero ser feliz, dinheiro não traz felicidade. Manda buscar? Manda comprar? Dinheiro demais atrapalha. Já ouviu? Eu não tive essa experiência ainda, assim, também. Gostaria de vivenciar isso, poder falar, olha, desculpa, gente, dinheiro demais atrapalha. Pois é, nossa. Enfim, mas assim, vamos pensar também nas que podem potencializar. Eu tive muito uma família que me incentivou muito a estudar. E assim, eu tenho muita noção de que, não da minha inteligência, mas de que eu sou pé de boi. Assim, o que eu estudar, eu consigo aprender. E acho que aí cada um pode depois fazer de exercício em casa, pensar nessas crenças. Eu estava contando, tem de tudo, né? Tem de tudo. De tudo. Agora eu vi uma, eu me separei há pouco tempo. Eu estou contando minha vida, sabe? Eu me separei há pouco tempo, aí eu ouvi a melhor. Homem adora mulher com filho, e eu tenho 2. Falei, Bom, vamos passar pra lá. Não adoram? Homem adora mulher com filho. Acho que assim, porque já sabe que não vai querer, né? É isso. Enfim, vamos lá. Varrer o pé é a coisa que eu tenho mais pânico na vida. Gente, você vê a pessoa com a vassoura, vou eu saindo. Pelo amor de Deus, quero ir pro terceiro, né, gente? Eu tô aqui na expectativa. Tudo isso, porque varrer o meu pé eu casei. Você casou? É o que eu tô falando, tudo é crença. Tudo é crença. Você acha que se eu pedir pra varrer, melhora? Tá. Bom, vamos pensar. Vamos pra lá. Pode passar, Ricardinho. Comunicação. Gente, uma coisa que é importantíssima da gente falar: ouvir é diferente de escutar. Vocês devem ter experiência com isso. Então, assim, não é simples. Então, muitas vezes é importante a gente parafrasear e confirmar se o que a pessoa falou foi o que a gente entendeu. Quantas vezes a gente entende errado? Eu, às vezes, até música, até aquela do Hit. Um abajur cor de carne. É carne ou é carmim, não é? Carmim. É carmim. Eu cantei a vida inteira a cor de carne. Gente, pensa nisso. Alguém sabe alguma música que cantava errado também? Qual? Fala uma. Fala uma. Pode falar aqui no microfone. Eu lembro assim, mas eu canto tudo errado. É isso. E, gente, inglês, então, que é maravilhoso, né? Bom, então é importante na comunicação a gente ter noção de que a gente realmente está ouvindo certo e que a pessoa está conseguindo entender o que a gente está falando. Então a gente às vezes repetir de outra forma para confirmar se aquilo foi entendido. Uma outra questão da comunicação, pode passar, Cardinho. Lucas, é o Zap. Letra maiúscula no Zap. Tá gritando. A pessoa tá gritando. Todo mundo sabia disso? Não, tá vendo? Aí eu recebo às vezes um Zap, a pessoa manda tudo em maiúsculo. Ai meu Deus, a pessoa tá arrasada comigo. Enfim, são interpretações que a gente tem que ter. E às vezes vírgula, o próprio corretor muda a palavra, né? Então a gente tem que começar a ter um cuidado, inclusive com a informação, né? Que circula. E eu acho que, aí eu vou falar também do outro lado da comunicação. E a informação que eu também tenho que dar para o coordenador. Aconteceu tal coisa, hoje eu não posso ir. Eu vou usar a comunicação do Zap para informar. Para que o diálogo entre a equipe possa ser de confiança e eu saiba o que está acontecendo. Algum imprevisto aconteceu? Usa a comunicação. Faz o registro fotográfico das fotos. Ai, olha que coisa bacana que eu consegui. Aproveita e já faz uma foto. Vamos aproveitar e usar essa era da comunicação
também a nosso favor. Vamos lá. Pode passar, Lucas. Diversidade. Hoje em dia se fala muito na questão da diversidade, mas acaba que muitas vezes a gente ainda é resistente ao que é diferente da gente. E assim, é muito complicado você saber o caminho que a pessoa percorreu, as dificuldades que a pessoa atravessa, por que aquilo é importante para ela. Então, assim, vamos tentar abrir nosso coração e acolher o outro como ele é. Porque eu acho que a diversidade é a nossa maior riqueza. Ainda bem que todo mundo é diferente de todo mundo. Eu acho que é maravilhoso, né? Ainda bem que cada um gosta de uma coisa e que as pessoas são. E vamos tentar dar espaço para as pessoas serem o que elas simplesmente são. E não o que a gente espera que elas sejam. Pode passar, Lucas. Porque essa questão do ponto de vista, a diferença do otimista para o pessimista, né? O otimista olha, nossa, caraca, metade do copo, me dei bem. E o pessimista já fala, só tem isso, diabo. Né? Eu, como mediadora de conflitos, eu ouvia muitas experiências assim, de briga, e você ouve um lado da história. Peraí, caraca, que cafajeste, que sinistro. Aí chamava o outro, aí chegava o homem e você, gente, que mulher manipuladora, louca. Aí, enfim, não existe uma verdade. Existe a forma como cada um consegue captar um acontecimento. E aí, quando eu falo para vocês a história de como a gente aprende afetivamente, da nossa memória afetiva. Eu percebi isso de uma forma. Eu tive uma impressão X, o outro teve a impressão... Foi o mesmo evento. Aqui hoje na aula, né? Nossa palestra, vai ter um que fala, ai gente, adorei. O outro, ai gente, que chata. Cada um assimila da forma e com seu conteúdo, com a sua experiência, com a sua bagagem cultural, familiar, afetiva, entendeu? Dentro do que dentro de tudo que já vivenciou. Pode passar. Eu até botei essa imagem, porque assim, dependendo da perspectiva que você olhar um fenômeno, ele pode ser visto de uma forma ou de outra. Eu antes passava várias imagens disso, porque eu era professora de teorias da imagem e da percepção. Só que aí, sabe o que os meus alunos falaram? Que essas imagens já estavam mega batidas no Facebook. Falei, ai, gente! Professora, a gente conhece essas imagens, isso já passou um tempão. Pode passar, Luquinho. E aí a questão do julgamento. Da importância de quando a gente acolhe alguém, da gente não julgar a pessoa. E agora eu vou falar ainda uma coisa assim que bate mais pra gente. Porque, gente, quando aponta um dedo para uma pessoa, a gente aponta 3 pra gente. E quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa com medo do julgamento dos outros? Então, é importante que a gente consiga entender que a gente precisa se desligar um pouco da preocupação do julgamento dos outros e da preocupação em julgar os outros. Porque esse tipo de coisa, eles causam aquela coisa que a gente fala do mindset estático, porque você não vai a lugar nenhum. Não sai. Quem faz isso não sai do lugar. Então, assim, porque a gente às vezes deixa de fazer as coisas por medo de errar. Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz na outra turma. Quem estava não responde, tá? Ou eu erro ou eu... Ah, ninguém responde, gente. Peraí, vou fazer de novo. Ou eu acerto ou eu... Ou aprendo. Vamos aprender com os nossos erros. eu ia dando a resposta, né? Induzir vocês a erro. Porque eu fui eu erro. Bom, é isso. E a gente se fortalece, né? Com esse aprendizado. Às vezes quebrando a cara que a gente aprende. Vamos lá. Pode passar, Ricardinho.
E muitas coisas que eu acho que, assim, nós que trabalhamos nessa área social, muitas vezes vamos ser nós que vamos ser as referências para aquela família, para aquela criança, para aquele idoso, para aquela senhora. Então eu acho que, assim, é importante a gente dar o exemplo. Porque tem muita gente que é fácil o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, assim, em termos de postura, em termos de educação, de gentileza, eu falo, a gentileza faz milagre, gente. Pode acreditar. Esse aí pode acreditar. A gentileza faz milagre. Então, nós temos que ser esse exemplo. Eu durante muito tempo, eu coordenei um projeto que era de crianças vítimas de violência sexual intrafamiliar. E muitas vezes, a família, antes de recorrer a um órgão desses de proteção, a uma delegacia de polícia, a um conselho tutelar, ela conseguia conversar com alguém da rede dela, que não é alguém da família. Porque se ela soltasse isso para a família, a coisa às vezes estoura como uma bomba, né? A violência é um fenômeno que acontece no silêncio, né? É sorrateiro, né? Passou? E aí, de repente, você vai poder ser uma pessoa que vai poder ser a referência, uma pessoa de apoio para essa família. Então, assim, pensar que o nosso projeto não são só os beneficiários inscritos que fazem parte. A gente é um projeto social. O projeto social, ele tem que pensar na família como um todo. A criança só vai estar bem se a mãe estiver bem. Se a mãe estiver apanhando do pai, isso vai resvalar na criança. Então é importante essa atenção, né? E quando eu falo essa escuta ativa, às vezes o silêncio está dizendo muita coisa. Às vezes, no final, você está fazendo uma ficha da pessoa, quer falar. Gente, tem muita gente que finge que está indo para atividade física e está indo para uma terapia. Na cabeça delas, não é não? É isso. E é nesse ponto que eu acho que a gente tem que ser, então, assim, de acolher, de não julgar, de também não ficar levando isso para o resto da galera, de algum caso de violência, denunciar para quem é de direito, né? De não estar nesse lugar de fofoca. Porque, assim, se a pessoa está confiando a você uma informação que é importante para ela, né? Não tem porquê isso sair dali. Pode passar. Quem é que tá? Ricardinho? Ah, tá. Ele tá. E o engajamento, gente. Aí eu vou falar. A equipe tem que estar entrosada, tem que estar... As crianças têm que estar motivadas, engajadas entre si, perceber que uma tá ali, que não tá sendo... tem uma panela que está excluindo ela, vamos ver de que forma a gente pode chamar ela para o grupo, de que forma a equipe pode, assim, se conhecer e se reconhecer na hora que eu falo, olha, não sei, por exemplo, uma fragilidade minha que todo mundo sabe, eu não sei mexer no Excel, ponto. Não sei, assim, e assim, não está entre as coisas que eu quero aprender agora, tem outras coisas na frente. Então, assim, mas assim, a gente sabe o que é o nosso ponto forte e o que é a nossa fragilidade também. Isso é muito importante. Pode passar. E a intersetorialidade, que a professora Simone já falou, por exemplo, na hora que a gente vai fazer o cadastro de uma criança, essa família poderia ser beneficiária do Bolsa Família? Ela já está cadastrada? Está cadastrada no BPC? Essa criança está vacinada? Se não, vamos encaminhar ela para o posto de saúde? Assim, eu acho que a gente tem que pensar em rede e pensar um pouco fora da caixinha, sabe? Olhando a família como um todo, olhando de que forma a gente pode ajudar a todo mundo. Pode passar, Ricardinho? A reciprocidade, que assim, eu faço por você, eu não posso esperar que você faça, assim, aquela história, né? Eu não posso plantar chuchu e achar que eu vou colher morango. Então, muito do que a gente recebe é fruto do que a gente plantou. Então, vamos pensar o que a gente anda semeando e o que a gente tem potencial para semear
Porque isso não é bom só para o outro, não, gente. É bom pra gente. Pode passar, Ricardinho. Eu sou professora de História da Arte, né? Aí o meu mestrado e meu doutorado foram em obras funerárias. Escultura de cemitério. Depois um dia eu vim dar uma palestra só sobre escultura de cemitério para vocês. E aí eu já trago o negócio do livro dos mortos. Então o que a gente sabe sobre o Egito foi graças às obras funerárias. Então, vamos pensar de que forma a gente está registrando. Poxa, hoje eu fiz uma coisa tão bacana, veio a família aqui, eu consegui perceber que essa criança que poderia receber esse benefício X, eu encaminhei, consegui. Vamos fazer o registro disso? O que não está escrito, depois, no direito, eu sou advogada, falo, as palavras o vento leva. Né? Então, assim, o que está documentado, vamos pensar em de que forma a gente faz o registro para ser um registro não só quantitativo, mas qualitativo sobre o nosso trabalho, que reflita a grandiosidade da ação que a gente faz. Ok? Vamos passar. E a empatia. Quem sabe o que é empatia? Vocês estão tão caladinhos, não sei se fica tarde, ou eu que estou muito esperta. Quem sabe o que é empatia? Muito bem, capacidade de se colocar no lugar do outro. Vamos lá. Vocês sabiam que tem 3 tipos de empatia? Eu estudo empatia pra caramba. Tem empatia cognitiva. Pode passar, Ricardinho. Tem esse do elefante que eu quis só mostrar assim, a questão do você, né? Assim, vai, pode. A empatia cognitiva. A empatia cognitiva, ela é usada muito assim, executivões conseguem. Eu consigo entender o que você está passando. Aqui. Eu sei o que você está passando. Eu consigo, assim, intelectualmente, na parte da razão, eu consigo enxergar. Já a empatia, pode passar, afetiva, eu consigo sentir o que você está sentindo. Eu sinto com você. Essa empatia é normalmente dessa nossa galera, né? E aí, né, eu me incluo nesse grupo. Mas é uma empatia que ela pode levar a uma exaustão emocional. Muitas vezes os profissionais da área de saúde, né, eles vendo o sofrimento ali, né, do paciente, eles vão ficando doentes juntos. Mas tem uma outra empatia, pode passar, que é a preocupação empática. Essa sim, esses são estudos recentes, né? Que assim, eu consigo entender o que você está sentindo, eu consigo sentir o que você está sentindo e eu consigo perceber o que eu posso fazer para te ajudar. E essa é extremamente recompensadora. Essa nos revigora. Porque sabe aquela história que, hoje eu ganhei o dia, dei um bombom, a criança me abraçou, hoje eu fui falar com, sabe? Hoje eu dei um telefonema para minha avó, que não falava comigo há anos, nossa, ela ficou tão feliz. Essa é a preocupação empática. E é nessa que a gente tem que trabalhar. Tá? Pode passar. E aí, gente, tá aqui a mensagem. Eu acho que a gente tem que pensar na grandiosidade que é trabalhar num projeto social. Eu tenho isso como missão de vida mesmo, de coração. Espero que vocês também tenham. E ver a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas, né? Não só dos beneficiários, mas das famílias. O impacto que isso pode trazer para o outro. Então, assim, essa visão de maior, né? Que a gente às vezes fica só naquilo ali da aulinha, assim, o quão maior, o quão diferente a gente pode fazer a vida dessa pessoa ser. E aí, pode passar. Agora, é só para lembrar. Agora esse espacinho, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Eu deixo esse espaço para a gente poder bater um papo, porque vocês hoje estão muito caladinhos.
A outra turma foi bem mais legal, mentira. Ah. Hein? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, se identificou com alguma coisa? Você explicou muito bem. Ai, obrigada, amor. Porque você explicou de uma maneira que todos nós pudéssemos aprender, porque explicou de coração. Ah, gente, deixa eu abraçar. Não pode, Tati, você tá sem máscara. Tá, bom. É isso, obrigada. Vamos passar agora, então? Obrigada, gente. Muito obrigada de coração a vocês, tá? E eu vou passar agora a palavra pro Tony, tá bom?